Como criar os melhores títulos de anúncios do Mercado Livre e vender muito. Galera, presta atenção nesse vídeo que vai ser bem técnico. A gente vai te mostrar duas maneiras, uma simples e uma bem aprofundada. E você vai entender um pouco mais do jeito e-commerce puro de fazer as coisas. Se você não me conhece, sou Gabriel Bólico, trabalho com e-commerce desde 2009. Tem muito conteúdo bacana aqui no canal do e-commerce puro. O Instagram está aparecendo aqui em cima e bora lá, vamos começar com tudo. Entenda que o título do anúncio é extremamente importante. Você precisa colocar as palavras-chave corretas ali para busca funcionar. E eu vou te dar uma dica bem simples, bem rápida, e depois a gente vai para uma dica muito aprofundada, extremamente técnica. Vamos lá, imagina que você vende piscina de bolinha. Então o que você faz? Você vai no Mercado Livre, você abre uma aba anônima. Porque quando você vir aqui e escrever piscina de bolinha, já tem algumas palavras que o próprio buscador coloca abaixo. Menina, menino, infantil, 2x2. Se você vende uma piscina de bolinhas 2x2, você tem que entender que o fato de ter 2x2 é uma palavra de relevância muito buscada. E você pode colocar menino. E você pode colocar também menina. E você vai mesclando e também colocando características do seu produto. Então eu venho aqui e coloco menina. Olha só, túnel, grande, infantil e assim vai. Essa é uma dica simples, mas eu quero ir para a dica aprofundada. E agora eu vou fazer algo diferente. Você vai conhecer uma das pessoas que trabalha comigo há um bom tempo, que tem uma experiência muito grande na parte de e-commerce, que fez um dos nossos e-commerces partir de 4 para 6 milhões, diminuindo o ads, justamente otimizando campanhas, reduzindo o investimento em site próprio e trazendo um resultado muito melhor. Quem é mentorado do e-commerce puro já conhece ele porque ele sempre está nas mentorias. Então, eu vou passar a bola para ele e ele vai explicar para você um pouco dos fatores de busca que entregam resultado e como que você vai fazer um estudo para de fato extrair isso e colocar dentro do Mercado Livre. Acompanha. Então é isso aí, galera. Me chamo Jean, trabalho aí com e-commerce desde 2006, 2007 mais ou menos. E nesse período eu precisei me especializar muito em aquisição de clientes, em contabilidade de produto, em ranqueamento de sites e também em aumento de conversão, aumento de vendas nesses canais que nós utilizávamos aqui no e-commerce. E com isso, eu me obriguei a me especializar numa técnica chamada SEO, que significa Search Engine Optimization, e nós adaptamos essa técnica em todas as etapas do funil, inclusive no momento de cadastrar anúncios, tá? O vídeo de hoje eu quero explicar para vocês como nós utilizamos essa técnica para criar o anúncio perfeito, o título de anúncio perfeito, e eu quero também compartilhar com vocês algumas ferramentas, algumas técnicas que eu usei durante toda a minha trajetória para definir o que seria esse título perfeito, ok? Mostrando na tela, primeiro eu queria explicar para vocês o que define um título perfeito. Então, todas as plataformas hoje do mercado, todos os canais de venda, inclusive as plataformas de busca como Google, ChatGPT, etc., julgam que um título perfeito precisa ter 60 caracteres no máximo. Mas nós sabemos que alguns produtos têm muita informação técnica, muita informação detalhada e cumprir, seguir à risca essa regra de 60 caracteres é um pouco difícil. Então a regra que tem que ficar na cabeça de vocês é que os primeiros 60 caracteres do título precisam ter as informações mais relevantes para a compra daquele produto, ok? Então aqui na tela, como que eu componho geralmente os títulos dos meus anúncios, tá? Primeiro, palavra-chave principal. Então aqui no exemplo eu estou usando o MacBook Pro da Apple como o nosso exemplo de anúncio perfeito. Então primeiro a palavra principal, palavra-chave principal, na sequência as especificações técnicas principais e, por fim, as informações adicionais mais relevantes para o anúncio, ok? Então aqui no exemplo, palavra-chave principal do meu produto, MacBook Pro. Mas aqui você poderia estar vendendo uma TV, uma Smart TV, um celular, em alguns casos até anúncio de veículos você consegue fazer isso, você está vendendo teu carro num site tipo Web Motors da vida. Então sempre colocar a palavra-chave principal no início do título. Na sequência aqui eu coloquei as informações técnicas principais que são decisoras no momento da compra. Então o que faz o cara decidir se ele vai comprar um MacBook ou não? Além do modelo e da série, que é o MacBook Pro ou o MacBook Air ali, ele precisa saber o quê? Processador, então eu coloquei aqui M4, ele precisa saber quantas polegadas é esse notebook, o tamanho da tela, ele precisa saber também quantos gigas de memória RAM esse notebook possui e também quanto que ele tem de espaço de armazenamento, Então aqui eu expliquei tudo já na segunda seção do título, processador M4 Max, 14 polegadas, 32 GB de memória RAM e um SSD de 512 GB. Então aqui o cara já sabe o modelo e a capacidade, a potência que ele teria nesse notebook que ele estaria comprando, que no caso é um MacBook Pro. E aí o que faltar de caracteres ali do meu anúncio, eu posso preencher com informações adicionais que eu julgo que são relevantes. Nesse caso aqui, eu coloquei a cor do MacBook, que seria o Space Gray, e também coloquei o ano dele, 2025, e a marca Apple no final. Em alguns casos,
como esse aqui, não seria necessário colocar a marca, porque é um MacBook, todo mundo sabe que o MacBook é da Apple, né? Mas por efeitos de relevância, é legal você colocar, porque você pode aparecer também em pesquisas relacionadas à marca. Então, no meu exemplo, nós ficamos com esse título aqui que está em verde na tela, né? E ele tem um total de 63 caracteres. Passamos um pouquinho do limite de 60, mas como eu disse, o importante aqui é que os primeiros 60 sejam as informações mais relevantes nessa estrutura que eu mostrei aqui. Beleza. Agora, pessoal, eu queria mostrar algumas ferramentas que eu uso no meu dia a dia, inclusive aqui no e-commerce puro, que nós vendemos mais cursos e serviços, mas essa técnica e essas ferramentas, elas servem para qualquer tipo de estratégia digital. A primeira que eu quero mostrar é o Ubersuggest. É uma ferramenta que nós não temos parceria com eles, mas é uma ferramenta que tem um custo-benefício excelente pelo que ela entrega. O Ubersuggest tem alguns concorrentes também, né, que são o SEMrush, nós temos o Screaming Frog, que é uma ferramenta parecida, temos o Ahrefs, temos o Site Audit também. Então são ferramentas que têm preços variados, mas falando de custo-benefício, o Ubersuggest para mim é o que mais entrega pelo valor que ele cobra. Aqui eu vou mostrar uma ferramenta específica do Ubersuggest, que é a pesquisa de palavra-chave, porque quando você vai montar um produto que já é conhecido como o MacBook, é fácil você saber quais palavras você vai colocar. Então o exemplo que eu dei é um exemplo bem simples. Mas quando é um produto novo, é um produto que você está conhecendo agora, está estudando sobre ele, é legal você entender como as pessoas pesquisam ele na internet. Então você precisa saber da intenção de busca e quais são os termos mais pesquisados relacionados àquele produto. E nessa ferramenta aqui você consegue pesquisar, que eu vou usar o mesmo exemplo do MacBook, e aqui ele vai trazer algumas informações bem relevantes. Então, primeiro, o volume de busca. Vai ter uma ideia do tamanho do mercado e do tamanho do interesse em cima desse produto. Então, aqui ele já está informando que eu tenho 301 mil buscas por mês, isso no Brasil, mas reparem que em outros países também a busca é muito grande. Aqui temos também a parte de dificuldade de SEO, ou seja, como que é a minha concorrência orgânica, se ele tem um SEO muito bem estruturado, ou se tem outras lojas, outros sites investindo em SEO nesse caso. E aqui a gente percebe que a dificuldade é alta, porque tá todo mundo que cadastra um MacBook tá cadastrando muito bem, tá? Então, aqui é um alerta que quando você encontra produtos que tem o SEO, a dificuldade em SEO baixa, é uma baita oportunidade para vocês. Descendo mais um pouco aqui, ele traz também o volume de cliques na pesquisa orgânica versus o volume de cliques na pesquisa paga. Isso é bem legal vocês entenderem, porque reparem que aqui ele tá quase 50-50, a divisão. Então aqui também tem uma oportunidade legal de você trabalhar bastante o SEO, porque tem ainda um mercado que não é dominado pelo tráfego pago. Aqui ele tem umas informações de faixa etária, de público, algumas coisas simples, e aqui ele tem uma informação que eu acho bem legal, que é sobre a intenção de busca. Então, aqui no Ubersuggest ele separou a intenção de busca do usuário em 4 categorias. Informacional é o cara que quer saber sobre o MacBook, aqui no nosso exemplo. O comercial, que é o cara que quer entender um pouco mais sobre preço, sobre características do produto. O transacional, que é o cara que está com a intenção de comprar realmente esse produto, esse serviço, ou algo relacionado a essa palavra-chave. E o navegacional, que significa que ele só está navegando, pesquisando mais sobre o produto, entendendo um pouco mais sobre o produto. Nesse caso, como está marcado como transacional, significa que é um produto que tem um alto poder de venda, né? Então isso aqui também é bem legal vocês olharem para decidirem a respeito de determinados produtos aí, e até sobre vender, sobre comprar produtos novos aí para o mix de vocês. Aqui ele também tem um pouco de informação sobre histórico de busca. Ele busca até um ano atrás, tá? Então aqui também é legal vocês saberem como está a demanda de pesquisa pela palavra-chave, pelo produto que vocês estão querendo cadastrar, e você já tem uma ideia de como trabalhar em cima dele. Aqui ele também tem algumas ideias de palavra-chave que compõem ou que contém, né, a palavra-chave do exemplo nosso aqui, que é o MacBook. Então repare que ele traz aqui o modelo e série, processador. Aqui ele traz algumas coisas, informação de dúvidas sobre onde comprar o produto, o que significa MacBook, coisas nesse sentido, que vocês também podem usar essas informações para criar posts em blog, criar posts em rede social. Lembrando que o SEO, pessoal, ele não se limita só ao produto, né? Então, quanto mais conteúdo você tiver em diferentes formatos, seja em vídeo, seja em imagem, ou seja em formato de post de blog, por exemplo, ou post em redes sociais, também conta muito com a autoridade de vocês relacionado àquele produto, aquela palavra-chave. Aqui ele traz algumas preposições também, né? Então, comparações, para, com, coisas nesse sentido relacionadas à palavra-chave. E também ele traz algumas coisas aqui de comparações da tua palavra com outras palavras. Por exemplo, se eu vou comprar um MacBook, eu vou comprar um notebook da Dell. Vou comprar um MacBook ou vou comprar um notebook com Windows, né? Então ele também traz algumas informações que vocês podem trabalhar como post de blog. Focando aqui no título do anúncio como um todo, podem reparar que ele traz também algumas informações de páginas que estão muito bem ranqueadas, como sugestões e conteúdo para você. Nesse caso, ele está trazendo como principal página relacionada a essa palavra-chave MacBook, estando ela dentro do site da Fast Shop. Então olha que legal, aqui já tem um anúncio de um MacBook que já está muito bem ranqueado e você pode usar ele como exemplo aqui no teu caso como um site próprio, né? Você tem um MacBook no teu site próprio para vender, você pode usar esse formato de anúncio, esse formato de título dentro do teu produto também. Então aqui é só uma pincelada mesmo dentro do Ubersuggest. Quem quiser conhecer a plataforma pode pesquisar por esse nome e entender ali que o custo-benefício dela é bem
bem atrativo, então vale a pena vocês utilizarem no dia a dia de vocês. E como ela é bem intuitiva, é muito fácil você aprender SEO utilizando ela na prática, ao invés de, né, ficar pesquisando muito sobre esse termo. Então, uma dica que eu dou é utilizar o Ubersuggest aí na operação de vocês dia a dia. Uma outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês, aqui na tela também, é uma ferramenta do e-commerce puro, que nós temos parceria. A gente vai deixar um link aí na descrição para vocês com um desconto e também com um trial grátis, que ela é uma ferramenta focada em Mercado Livre. Então, ela também traz informações de venda, de pesquisa, de categorias, de concorrentes, etc., dentro da plataforma, mas ela também tem uma ferramenta bem legal relacionada à pesquisa de palavras-chave, para que vocês também utilizem essa informação para construir o anúncio de vocês, tá? O título do anúncio. Então, aqui, pesquisando pela mesma palavra de exemplo, MacBook, nós temos algumas informações relevantes da palavra. Então, você vai entender um pouco do volume de pesquisa nessa palavra-chave dentro do Mercado Livre, aqui nessa ferramenta. E aqui a gente tem algumas informações legais, né? Então, qual que é a quantidade de buscas aqui mensal? Então, aqui nós temos 4,4 mil buscas todos os meses. Quantas lojas são oficiais e quantas marcas estão relacionadas a essa palavra-chave? Nesse caso, é uma só, que é a Apple, né? Aqui a gente tem o preço médio dos MacBooks dentro da ferramenta. E aqui algumas informações também demográficas, quais estados do Brasil que estão tendo mais pesquisas desse produto, a média de vendas por página. Aqui, então, reparem que a maioria dos produtos, nesse caso do MacBook, está sendo vendida na terceira página. Então, aqui é uma estatística interessante para a gente entender se realmente, nesse caso, a primeira página faz sentido. Mas pesquisando outros produtos, vou pegar aqui, por exemplo, uma Smart TV, só para vocês entenderem. Uma Smart TV. Aqui ele também traz as mesmas informações relacionadas à busca, informações demográficas. E nesse caso aqui, reparem que a maioria dos produtos são vendidos por estarem na primeira página. E é a grande maioria. Então, tá aqui a importância de você construir um título bem estruturado, com muita informação relevante, para que você consiga atingir essa primeira página e conseguir mais vendas ali por consequência disso. Legal. E aqui eu acho que é a informação mais importante nesse caso, porque o que acontece? Como eu pesquisei por Smart TV aqui, ele vai trazer todos os produtos que contêm essa palavra-chave no Mercado Livre e quais estão vendendo mais, seja em receita, seja em quantidade. E ele traz algumas informações também aqui. Preço do vendedor, detalhes da listagem, quais marcas que estão performando melhor dentro da plataforma e o nome do vendedor também, para que vocês analisem. Então aqui, você tem uma ferramenta que traz muitos exemplos de como estão sendo construídos os títulos dos anúncios, para que você consiga também replicar ou até melhorar esse título dentro do teu canal, da tua loja ou dos anúncios dentro dos canais de venda que você está trabalhando. Beleza, então aqui foram duas ferramentas, uma parceira do e-commerce puro, a outra é o Ubersuggest, que eu mostrei para vocês. E o que eu tinha para compartilhar, pessoal, era isso, com relação a essa parte de construção de título. Então, nós falamos aqui do formato ideal para compor um título, falamos de ferramentas de SEO, e eu mostrei um pouco de como eu fazia e ainda faço essas pesquisas de palavra-chave para que eu componha e construa o melhor anúncio possível. Então, pessoal, essa ferramenta que eu comentei, que é em parceria com o e-commerce puro, nós vamos deixar um link na descrição do vídeo para que vocês acessem. Ali tem duas opções de utilização da ferramenta. Um é um trial grátis para quem vier através desse link, e a outra, caso vocês queiram assinar, vocês também têm um desconto de 20% na utilização dela, na mensalidade, tá? Agora eu vou voltar o vídeo pro Gabriel, ele vai fazer o encerramento e espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Viu só? Eu tinha certeza que você ia gostar. E sabe o que você tem que fazer agora? Esse vídeo foi bem técnico, você tem que deixar um like, ativar sininho, compartilhar, a gente vai te ajudar. E outra, quer marcar um diagnóstico, falar com o nosso time? O Jean Bail é um dos nossos mentores, trabalha aqui comigo há um bom tempo. A gente fez um ótimo trabalho nas operações e continua fazendo muito forte no e-commerce puro. E se você precisar de uma mentoria que seja financeira, tributária, gestão de pessoas, a parte de marketing, SEO, você precisa do e-commerce puro, a gente vai te ajudar. Tem um link na descrição, tá aparecendo também um QR Code, você escaneia, fala com o nosso time sem compromisso, a gente vai te ajudar demais. Tem muitos mentores incríveis, tipo o Bail, aqui junto comigo, eu acompanho de perto com um único objetivo, que você tenha resultado. A gente quer continuar sendo a consultoria top 1 do Mercado Livre e é muito trabalho para isso, só que para isso de fato acontecer, a gente tem que continuar tendo os melhores alunos, e esses alunos têm um grande resultado e muitos são top 1 de suas categorias dentro da plataforma. Então, se você quiser vir com a gente, tem uma bagagem muito grande, clica aqui embaixo e fala com o nosso time. Vai ser muito legal ter você junto com a gente, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê, valeu, até mais.